ao seu dispor, trazendo hoje a introdução ao estudo da eletricidade. A eletricidade é definida como sendo o estudo das cargas elétricas em repouso ou em movimento e os fenômenos associados a elas. Didaticamente, ela é dividida em duas partes. Nós temos a eletrostática, que estuda as cargas elétricas em repouso, e a eletrodinâmica, que estuda as cargas elétricas, portanto, em movimento. A eletricidade também compõe o estudo do eletromagnetismo. Carga elétrica, que a gente representa pela letra Q, quando a gente quer quantificar, quantizar essa carga. Então, denomina-se carga elétrica uma importante característica apresentada pelas partículas que compõem os átomos. São eles os prótons, cargas positivas, e os elétrons, cargas negativas. Em geral, na natureza, a grande maioria das substâncias apresentam a mesma quantidade de prótons e elétrons, sendo, portanto, consideradas neutras, ou seja, a carga Q é nula, é igual a zero. E, quando isso acontece, elas não possuem ou não apresentam propriedades elétricas. Porém, existem maneiras de desequilibrar uma substância, tornando a quantidade de carga diferente de zero e fazendo com que elas se tornem eletricamente carregadas, com cargas positivas, quando a quantidade de prótons for maior que a quantidade de elétrons, ou negativas, quando for o inverso, a carga de elétrons for maior que a quantidade de elétrons for maior que a quantidade de prótons. Essas maneiras de desequilibrar uma substância são chamados de processos de eletrização. Os principais são atrito, contato ou indução, mas isso a gente vai estudar mais adiante. Vamos ao conceito ou ao conhecimento do que nós chamamos de carga elétrica elementar, que representamos pela letra E. A carga elétrica elementar é o menor valor de carga elétrica existente na natureza, e ela equivale à carga de um próton ou de um elétron. Este é um valor tabelado e vai valer o seguinte. Então, o E, que é a carga elementar, corresponde a 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Essa letra C aqui é de Coulomb, a unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional. Em algumas situações específicas, esse valor pode ser representado de forma positiva, como aí está, quando está representando a carga de um próton, ou negativa, com um sinal de menos na frente, quando estiver representando a carga de um elétron. Mas, no geral, ele é representado em módulo, ou seja, sem sinal nenhum na sua frente. Vamos agora saber o que significa números de elétrons em falta ou em excesso. Esse número de elétrons em falta ou em excesso, a gente representa pela letra N. Quando for necessário saber o número de elétrons em falta ou em excesso, a gente faz isso pela subtração da quantidade de prótons e elétrons que compõem o corpo eletrizado. Assim, o N, que é o número de elétrons em falta ou em excesso, é a subtração da quantidade de prótons pela quantidade de elétrons. Quantidade de prótons eu represento por P+, quantidade de elétrons eu represento por E-. Normalmente, para não trabalhar com números negativos, a gente sempre subtrai a maior quantidade da menor quantidade. Então, essa equação pode ser P mais menos E menos, prótons menos elétrons, como também pode ser elétrons menos prótons. Vamos a alguns exemplos de aplicação. No primeiro deles, um corpo eletrizado contém 2,5 10 na 18 prótons e 1,3 10 na 18 elétrons. Determine o número N de elétrons e diga se estão em falta ou em excesso.
Após a leitura do enunciado, vamos anotar os dados e encontrar o que está sendo pedido. Então, do enunciado a gente retira a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. E agora vamos determinar o N, como sendo a subtração dessas duas quantidades. Eu coloquei aqui prótons menos elétrons, porque a maior quantidade é a quantidade de prótons. Substituindo seus valores, vamos fazer essa subtração. Como que eu subtraio potências que têm a mesma base e o mesmo expoente? Basta subtrair os números que estão à sua frente. Então, nesse caso, eu só vou subtrair o 2,5 do 1,3. E o meu N vai dar, então, 1,2 e mantenho ali o 10 na 18. Este é o número de elétrons, que está em falta ou em excesso. Agora vamos dar a segunda resposta, então. Dizemos que esta quantidade de elétrons está em falta no corpo eletrizado. Por quê? Por estar em menor quantidade que a quantidade de prótons. Tem menos elétrons do que prótons, então os elétrons estão em falta, fazendo com que esse corpo esteja eletrizado de forma, então, positiva. Número 2. Sendo 2,8 10 na 20 prótons e 4,3 10 na 20 elétrons, as partículas que compõem um corpo eletrizado, determine o número de elétrons, que é o N aquele, e diga se estão em falta ou em excesso. Praticamente igual ao exemplo anterior. Anotar os dados, primeiramente. Então, no enunciado, tem a quantidade de prótons, que a gente representa por P+, e a quantidade de elétrons, que a gente representa por E-. Vou colocar aqui a equaçãozinha. Vejam que eu estou colocando o número de elétrons menos o número de prótons, porque a gente percebe que tem mais elétrons do que prótons. Substituindo aqui os valores, potências de mesma base, com o mesmo expoente, basta subtrair os números que estão na frente das potências. 4,3 menos 2,8 dá 1,5. Então, o meu N, que eu estou calculando, é 1,5 10 na 20 elétrons. Agora vamos dizer se está em falta ou em excesso. Nesse caso, dizemos que a quantidade de elétrons está em excesso. Por que está em excesso? Porque a gente percebe que a quantidade que nós temos de elétrons é maior que a de prótons. Portanto, esse corpo ali estaria ou está eletrizado de forma negativa. Era isso. Gelson é Gelson.